Bom dia, gente. Chegamos na sexta-feira, hoje dia 19 de abril de 2024. E hoje nós temos, de acordo com a nossa programação, né? Aliás, até falando em programação, deixa eu explicar um pouquinho, né? Acho que foi quarta ou quinta-feira que eu citei um pouco sobre o nosso mesmo ciclo, né? Que compreende uma semana, como que a gente pensa a nossa programação de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, com relação aos estímulos de workout. Se a gente for pensar, ontem, né? Eu acredito que vocês devam ter se pendurado bastante na barra. E quando a gente se pendura na barra, os movimentos pendurados, a principal musculatura que a gente usa é a nossa dorsal, né? A parte lateral do tronco aqui. Então, talvez alguns de vocês estejam doloridos ou estejam um pouquinho sentindo pesada essa musculatura. E até porque a gente focou nessa musculatura durante todo o WOD, né? Os movimentos pendurados. Mas falando em duração de WOD, né? Ontem o nosso WOD durou 22 minutos, o tempo total dele, a gente teve alguns intervalos, mas o nosso tempo de trabalho foi muito longo, né? 22 minutos. Assim como segunda-feira, a gente teve o Holliman, que a gente fez, apesar de ser em dupla e o trabalho ser rápido, né? De um pro seu colega, né? A gente ficava alternando os rounds com o nosso colega. A gente teve bastante minutos de trabalho também. Ao contrário, por exemplo, do treino de terça-feira, que a gente teve 10 minutos de trabalho, porém era 1 minuto ativo e 1 minuto descansando. Então o nosso 1 minuto ativo, né, que contava, e um tempo de trabalho médio nesse caso. E quarta-feira também os dois EMONs são tempos de trabalho médio. Hoje é sexta-feira e hoje o nosso tempo de trabalho vai ser curtíssimo. Ou seja, quanto mais curto o nosso tempo de trabalho, mais intensidade nós temos que colocar no nosso treino para que ele se torne, lá no final desse tempo, um treino intenso na sua totalidade, tá? Então os treinos que têm duração mais curta são mais difíceis de a gente colocar intensidade, porque não vai ser o volume do treino que vai nos causar essa intensidade, e sim a nossa vontade, o nosso esforço intencional que a gente coloca no nosso treino ali prescrito, para gerar intensidade lá no finalzinho. Exemplo, a nossa Fran, que é um 21-15-9, né? Para quem lembra desse benchmark, Fran, 21-15-9 de thruster e pull-up. Eu posso fazer esse treino de uma maneira mais branda, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais reservada, e chegar no final dessa sequência de 21-15-9 de thruster e pull-up tranquilo, né? Porque eu não quis colocar uma intensidade muito alta. Agora, uma pessoa que vai ali e coloca uma intensidade, coloca a velocidade nos movimentos, diminui sua transição, diminui seu tempo de descanso, vai terminar a Fran acabado no chão. E esse é o nosso exemplo de treino de hoje, tá? A gente vai aquecer, falei um pouquinho sobre programação, né? Agora vamos falar especificamente sobre hoje. A gente vai aquecer um pouquinho, vamos soltar as articulações, alongar a musculatura, e aí a gente vai ter uma parte de força que envolve barbell. 15 minutinhos para a gente achar a maior carga do nosso complex, que é composto por um power clean, um front squat, nós vamos agachar, depois um push ou power jerk, que é uma modalidade de jerk, e um split jerk. Então, obrigatoriamente, no quarto movimento, nós temos que fazer o movimento do split, tá? De novo, um power clean, tiramos do chão, botamos pro ombro, um front squat, agachamos, um push ou power jerk, colocamos para cima da cabeça, e o quarto movimento, um split jerk. Qual é a carga máxima que a gente consegue colocar nessa sequência de 4 movimentos sem soltar a barra, tá? Um complexo aí para a gente praticar tanto as conexões entre os diferentes movimentos baseados no LPO, como uma parte de força para a gente se desafiar na carga também, tá? Terminada essa parte de força, nós vamos descansar um pouquinho e vamos deixar a barra armada para a gente fazer um benchmark chamado Gretel. Nós já fizemos algumas vezes esse benchmark aqui na Respire, porém de tempos em tempos a gente repete para ver como é que está o desempenho, né? Principalmente para aqueles que já fizeram uma vez. O que compõe a Gretel? 10 rounds de 3 clean jerk e 3 burpees over the bar. 3 clean jerk e 3 burpees over the bar 10 vezes, tá? Mesma coisa, voltando a falar sobre programação, se eu fizer de uma maneira super intensa, com a carga adequada, eu posso terminar esse WOD entre 3 a 5 minutos, tá? De 3 a 5 minutos. Porém, se eu colocar uma carga acima da carga prescrita, no caso, o que é o estímulo certo da carga, que é uma carga média, né? Se para mim a carga ficar pesada, eu vou demorar muito mais. O nosso time cap para esse WOD é 10 minutos, mas a gente aconselha que não chegue no time cap, tá? Porque senão a carga vai estar adequada ou o meu esforço vai estar baixo durante esse WOD e eu não vou dar a intensidade correta para finalizar esse workout, tá bom?
Não sei se eu me alonguei aqui, não sei se eu consegui me fazer entender sobre programação e sobre estímulos de WOD, sobre tempo de WOD, mas no trabalho final ainda nós temos cash out. A gente teve um cash out essa semana de 500 metros de remo. Não, semana passada, né? Nós fizemos 500 metros de remo. E hoje o nosso cash out é 50 calorias na bike. 50 calorias for time na bike, tá? No máximo 5 minutinhos aí. Vou dar para cada um de vocês terminar essas 50 calorias. Então, esse é o nosso WOD de hoje. Esse é o nosso treino de hoje. Por favor, se você não veio a semana, faltou um dia, hoje é a última oportunidade de você vir durante a semana, durante os dias úteis, tá? Se você veio toda semana, vem mais um dia aí para fechar os seus 5 treinos semanais.